como se contrata temporário, quais são as exceções, como se faz. Isso tem que estar na lei, senhoras e senhores. Não pode ser. Aqui a gente abre a seguinte situação. Existe a questão da política de governo, que os colegas vão falar para os senhores aqui, isso está dentro da área de planejamento, e existe aquela questão da política de Estado. Tá? Qual é a diferença básica? Política de governo, senhoras e senhores, é aquela que troca-se o gestor da esfera correspondente, município, Estado ou União, e simplesmente o camarada diz assim, bom, eu vou botar como política do meu governo, baixar o preço da gasolina. Pronto. Aí ele faz de tudo dali e tal, tira por baixo o preço da gasolina. Aí o que aconteceu? Passou, ele não foi reeleito, vem o novo gestor. Aí o novo gestor olha assim e diz, não, baixar o preço da gasolina é bom, mas minha política de governo, mas eu vou botar como política de governo, tá? Baixar a inflação. Tá certo? Aí mais tarde ele veio e diz o seguinte, baixar a inflação é bom, eu vou transformar isso em política de Estado. Baixar a inflação, manter a inflação baixa. E assim vai. Qual então a diferença? Qual é? A política de governo é aquela que é feita apenas durante o mandato do cidadão. A política de Estado, ela perdura, ela se torna uma diretriz para a administração pública, tá? Para o serviço público, para as suas instituições manterem como proa na persecução daqueles objetivos que foram determinados. E costumeiramente ela está delimitada dentro do quê? Dentro de normativos. Tá certo? Assim, senhoras e senhores, vejam vocês, esses objetivos, então, eles uma vez perseguidos e alcançados, eles tendem a quê? A potencializar o capital humano. Quem é o capital humano do serviço público? Quem? Foi pouco lanche. Quem é o capital humano? Os servidores naqueles níveis, naquelas distintas situações que nós colocamos ali. O servidor é o capital humano da organização pública, senhoras e senhores. Tá? Embora, olha, tem uma coisa detestável, absolutamente detestável. De uns tempos para cá, até que eu não vi mais isso acontecer. Mas a Globo adora falar mal do serviço público. Né? Todo exemplo ruim que ela encontra lá garimpando, ela garimpa um ano. Quando acha um, pronto, ela espalha aquilo como se fosse Você que nos assiste no polo aí no seu município sabe, aquele negócio que dá na pele, que pega aquela coisa horrorosa, uma impinge, né? Tem gente que fala que é impinja, né? Tem uns que falam até impinge, mas é impinge mesmo. Parece aquela dermatose que coça, né, aquele troço. Espalha aquela coisa horrorosa, transmite de contato, pessoa a pessoa. Então, vejam vocês. E, na verdade, o que se vê é que se dá muito valor à parte ruim do serviço público, mesmo que ele seja assim, absolutamente pontual, raro e pontual, enquanto que a parte boa do serviço público, que são as pessoas que fazem ele funcionar, que levam adiante, que trazem propostas inovadoras e que fazem a máquina realmente chegar até o cidadão e a cidadã, esse não é sequer lembrado. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, a quem cabe promover isso aí, senhoras e senhores? Cabe promover, quem deve fazer isso é a gestão. Adiante, colega. Olha aí, senhoras e senhores. Gestão de pessoas e o RH. Todo mundo aqui, quando quer resolver alguma coisa da sua vida funcional, vai onde? Vai no RH. Né? RH. Eu não digo assim, eu vou no Departamento de Recursos Humanos. Não. Eu vou onde? Vou no RH. E aí, senhoras e senhores, vejam só. O RH, como a gente fala, que a Venato traz a seguinte situação, que o RH, tão comum, tão falado, ele se apresenta em 3 distintas nuances. Olha só, por favor. Ó, o RH, ele tem 3 facetas
bem interessantes, bem típicas. Primeiro, que a função ou o departamento, que lá onde se administra a vida funcional de cada servidor, não é isso? Com uma estrutura dentro da estrutura maior da organização que cuida de organizar e administrar essa vida do servidor, nessa parte cadastral, principalmente, dos servidores. Um conjunto de práticas de recursos humanos, né, a questão de você viabilizar, oportunizar o crescimento do servidor dentro do aproveitamento dele, da proporcionalização de espaços, de oportunidades para que ele possa crescer, tendo a oportunidade de crescer como pessoa, como profissional, ganhando novos conhecimentos e novas experiências. E também como profissão, porque RH, senhores, também é profissão. Sabe por quê? Porque as pessoas, os profissionais também da área de pedagogia, administração, direito também, muitos deles se especializam em gestão de pessoas. Como? Eles trabalham as questões dos planos de carreira, se especializam em construir, em aprimorar planos de carreira, em selecionar, principalmente para a iniciativa privada, os CEOs, né, CEO, né, que são os presidentes, os altos executivos, e também eles se especializam em buscar aquelas pessoas-chave para determinadas situações dentro das empresas privadas. Tipo, o camarada que é bom na área de marketing, eles vão buscar o melhor lá, oferecem, contratam o cara, trazem um contrato assim, bom para trazer aquela pessoa realmente que vai alavancar a empresa para aquela determinada posição. Então, esses profissionais de RH, tá, eles têm essa função. No serviço público, tá, nós temos os profissionais de RH. Quantos colegas aqui não são especializados em trabalhar folha de pagamento, cadastro, recolhimento ali, de forma assim absolutamente profunda? Né? Você tem mais conhecimento do que muitos juristas. Por quê? Porque vivenciam na prática e têm um conhecimento ali de tudo que ocorre e se modifica no cotidiano da sua especialidade ali. Muitos existem aqui. Muitos mesmo. Vamos adiante, colega. Então, senhoras e senhores, como eu havia colocado, gestão de pessoas é com gestores. Quem são os gestores? Gestores municipais, quem são? Quem são? Vamos repetir o lanche que foi pouco, meu povo. O pessoal está fraco, então deu sono agora. Gente, gestores, principalmente as pessoas mais próximas, os chefes de departamento, os secretários das respectivas pastas e os prefeitos municipais. Isso na esfera do município. Na Câmara, o secretário-geral da Câmara, secretário administrativo e o respectivo presidente. Por que é que os gestores da gestão das pessoas? Por que não é com o RH? Porque, na verdade, quem trabalha a gestão são os gestores, senhoras e senhores. São aqueles que têm o poder de decidir. O RH, ele tanto é o órgão que trabalha o cotidiano da organização em questão de folha de pagamento pessoal, quanto ele trabalha também a questão do assessoramento ao gestor. Assessoramento, ele assessora, ele dá subsídio para que ele possa tomar decisão. Não é a rotina do RH não pode ser somente aquela de estar folha, não, tem que dizer, tem que se posicionar. Isso aqui está assim. Se o vivente não quiser ouvir o que o RH coloca, né, conforme preceitor normativo, essas coisas, paciência. Paciência, não tem o que fazer. Mas olha, vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo aqui para vocês. Vou contar para vocês aí também, viu? Os povos presenciais. Eu fiz um curso uma vez, para esse concurso do tribunal. Aí, tinha um auditor lá, ele é auditor de empresa privada, e ele tem um livro, muito bom o livro dele, por sinal de auditoria. Aí, cada 3 palavras que ele falava, ele dizia o meu livro. Ele citava sempre o meu livro, evidentemente, para comprar, né? Claro, ele não é de ferro. Aí, ele dizia o seguinte, que a primeira coisa que um auditor faz quando chega na empresa, é um auditor privado, quando chega na empresa, é fazer o TCR. O que é o TCR, minha gente? O TCR é um documento que o auditor
privado chega na empresa e dá para o gestor da empresa dizer, ele certifica, ele assina, ele declara que todas as informações que ele está passando ao auditor são fidedignas e conforme manda a lei e os princípios da contabilidade principalmente. Não é isso, meu bem? É assim que funciona? Aí, para que serve isso? O Sérgio Jude, que é o cara que ensinou isso aí, que está no livro dele, Sérgio Jude, pode procurar aí, tá? JUDD, tá? Ele diz que aquilo ali é o TCR do auditor. Por quê? Porque quando dá uma bomba lá, que a informação que o camarada passou, que ele fez lá, a auditoria dele, não bateu com alguma outra informação, ele vai para... Não, meu filho, está aqui, ó. Ele disse que estava batendo. Não, senhor, não tem nada a ver com isso não. Olha, eu fiz com base no que foi me apresentado. Se ele escondeu, eu não tenho o que fazer. Tá? Eu vim para checar a informação que me foi passada. Aí ele diz que aquilo ali é um TCR. TCR significa tirando aquela parte do corpo da reta. Simplesmente isso, minha gente. Simplesmente isso. Absolutamente isso. Isso está no livro do Sérgio Jude, hein? Não estou inventando, não. Está no livro do Sérgio Jude. E aí, senhoras e senhores, o RH precisa fazer o TCR. Precisa se posicionar. Precisa apontar a falha que precisa ser corrigido ao gestor. Tá? Assina lá, manda. Se o vidente não quiser tomar providência, paciência, mas você fez a sua parte. Você fez o PCR. Você fez isso, tá? Você precisa colocar isso, porque o momento vai chegar em que chega a auditoria lá, aqueles 4 colegas que eu falei, o Diablo, o Burra, Iceman e Chacal, chegarão até lá e vão cobrar isso de vocês. Cobrarão isso do gestor de quem foi o responsável, gente. Tá? Precisa fazer isso. Tem que fazer. A gente precisa registrar essas coisas. Tem que registrar. Tá certo? Porque se você registra, se torna vivo, se torna palpável. E alguém vai tomar a providência, gente. Tá certo? Não adianta só ficar no escopo, no universo da fala. Tem que registrar e colocar no papel e pedir providência. Se não tomarem, aí, paciência. Alguém será responsabilizado no momento oportuno. Tá certo? Então funciona dessa forma. Então, gestão é com os gestores. Por quê? O cotidiano para minhas soluções passam primeiro pelos gestores. É verdade. As coisas chegam primeiro nas chefias, né? Que tomam conhecimento daquilo ali. Então a gestão do pessoal passa por aquilo lá. Um caso cotidiano, como está escrito ali, cotidiano. Pode ocorrer que haja algum colega que tenha algum problema. Tipo, problema com vício. Uma dependência, por exemplo. Uma dependência que é comum. Uma dependência de álcool. Né? O colega começa a tomar dele na sexta-feira à tarde, depois do expediente vai parar na terça-feira. Né? Porque acabou o estoque, evidentemente. Né? Mas ele vai trabalhar naquela situação ébria, aquela ébria situação, né? E todo mundo percebe. E o colega nem produz e muitas vezes atrapalha a produção também dali do nosso órgão. Alguém já viu isso acontecer? Você que está aí no nosso polo presencial aí, no nosso polo telepresencial, melhor dizendo, você já viu acontecer uma situação dessas? Já? Mas existe, existe. Algum dos presentes aqui já viu uma situação dessa acontecer? Existe, existe, gente. E aí o que acontece? O que deve acontecer numa situação dessa? Costumeiramente, o doente, o dependente, primeira coisa que ele diz, eu não tenho isso que você está falando. Né? Eu paro a hora que eu quiser. Não é assim que acontece? Eu paro a hora que eu quiser. E o que acontece? Nessa hora de parar a hora que quiser, não para. E a pessoa vai se afundando cada vez mais. É papel da gestão de pessoas identificar esses casos e buscar colocar o colega nos tratamentos
específicos. Não se deve descartar o servidor. A gestão de pessoas, ela tem como escopo também cuidar dos casos de dependência, cuidar dos casos de saúde, buscando na estrutura da organização, quando eu digo organização, o município, o estado como um todo, a ajuda correspondente, o auxílio para ajudar aquele colega a sair do buraco. Tá? Não é uma questão de descarte, é uma questão de auxílio. Nós temos que encarar essa realidade, porque essa realidade cruza conosco, e nós sentimos o odor dessas realidades volta e meia. Tá? Como nós temos colegas que sofrem do mal do século, que é a depressão. Tá? O RH, o gestor, ele tem por obrigação promover, tá, a inserção dessas pessoas no tratamento respectivo e cobrar dela isso. Tem que cobrar dela isso. Tá? É preciso fazer esse tipo de situação. Tem que ser enfrentado. Isso carece, esse enfrentamento. E isso está no escopo, senhoras e senhores, da gestão de pessoas. Tá? Não é apenas a questão de, não serve, descarta. Não, não pode ser assim. Nós temos que promover esse enfrentamento dessas situações cotidianas, mas que elas estão ali incomodando, tá? Nos incomodando no seu cotidiano. E essas pessoas, na verdade, elas estão pedindo ajuda, mesmo sem se pronunciar, elas estão pedindo ajuda. E é devido à organização enfrentar essa situação, promover o auxílio necessário, tá? Com as estruturas correspondentes na área de saúde que o município dispõe, ou que o Estado também disponha. Tá certo? Nós parecemos fazer isso. Adiante, colega. Como nós colocamos ainda há pouco aqui. O quadro de pessoal é que faz o serviço andar. Não é isso? Então, o motor de uma organização é o seu quadro de funcionário, o seu quadro de pessoal, são as pessoas que fazem ela funcionar, são as cabeças que pensam, que executam, da mais simples tarefa, que é o quê? Higienizar o ambiente que nós estamos, até a mais complexa, que é planejar a arrecadação e cobrar a arrecadação do doente para que ele possa se sustentar e prover as necessidades dos seus munícipes e da sua própria estrutura. Então, esse quadro, senhoras e senhores, esse motor, ele precisa ser, se é uma máquina, vamos comparando assim, ele tem que ser o quê? Ele tem que passar por manutenção, ele tem que ser ajustado, ele tem que ser bem cuidado para que ele funcione corretamente. Então, dentro da questão da gestão das pessoas, como nós observamos lá atrás, nós vimos o quê? Que existem situações que não podem perdurar. Nós vimos situações de contratação que não podem ser mantidas porque elas vão contra a lei. E o que acontece? Muitas vezes a manutenção de uma situação que é contra a lei, que é prejudicial, que é aparentemente não prejudicial aos demais servidores, ela acaba se tornando o quê? Prejudicial, porque causa o quê? Desmotivação. Você não vê para que o seu serviço está servindo. Você não vê qual a finalidade daquilo que você está trabalhando. Você não sabe onde está indo parar a sua produção. Você não vê praticidade naquilo que você está construindo. Isso nos desmotiva, isso nos coloca para trás. Isso nos atrasa. Isso faz com que o serviço não flua. Adiante, colega. Então, senhoras e senhores, uma organização dentro do universo do serviço público, ela tem por obrigação fazer ipsilíteres o que faz também a iniciativa privada, qual seja, atrair bons servidores, boas mentes. Como é que se faz essa questão aí? A questão salarial é algo que tem que ser enfrentado, tem que ser mantido, tem que ser trabalhado. Isso aí dentro das possibilidades financeiras de cada ente. Capacitar. Este momento que nós estamos tendo aqui, nós estamos recebendo uma capacitação, estamos recebendo informações que vão nos auxiliar a trabalhar melhor outras informações quando retornarmos aos nossos postos de trabalho. Isto aqui, essa capacitação, isso também nos ajuda a melhor trabalharmos
valorizar. A valorização do servidor, ela não aparece apenas na forma de dinheiro. Entenderam vocês aí? Entendeu, José? Não é valorizar o servidor, não é apenas a questão salarial. Importa, sem dúvida, mas não é apenas isso. Não adianta nós ganharmos bem se na primeira chuvarada a água entra, escorre pela parede onde nós estamos trabalhando. Tá? Não adianta nós termos um salário decente se de repente você senta numa cadeira e quando você levanta suas costas doem. Não adianta você ter um salário decente se você não tem ferramentas para trabalhar, você não tem um equipamento condizente com a sua necessidade, você não tem estrutura, não tem logística para desenvolver bem o seu trabalho. Tá? São situações que esses desvalorizam o servidor. Isso vai dentro de uma questão, isso influi dentro de uma questão chamada ambiência. Ambiência, senhoras e senhores, que é o quê? É o conjunto dos fatores que estão ao redor do trabalhador que formam o seu ambiente de trabalho, senhoras e senhores. Então, toda essa questão, aparelho que tem mofo ali, que causa alergia, que você espirra o dia todo, tá? A cadeira que lhe dá dor nas costas, a mesa que não está na altura correta, o computador que não tem ergonomia, não lhe dá toda essa situação, a fiação no chão onde você tropeça, e o risco de incêndio ainda por cima, que os prédios não têm adequada saída, porque lá onde eu trabalho é assim. Tem lá os fiozinhos soltos lá. Não é sem exagero, mas tem lá os dois fiozinhos lá. Isso é mal de serviço público, é uma desgraça. Tá certo, gente? Então vejam vocês. É preciso encarar essas coisas. Nós temos que encarar, sem dúvida nenhuma. Nós temos que encarar essas coisas. Tá? E muitas vezes o RH, que está mais próximo do servidor, que está mais próximo, o gestor que gesta, que trabalha, a administração dos seus recursos humanos tem que encarar isso aí, tem que relatar, tem que escrever essas situações, senhoras e senhores. Vejam vocês, reconhecer, senhoras e senhores, não essa questão, ela passa por um substantivo chamado meritocracia. Tá? Reconhecer passa por meritocracia. Senhoras e senhores que estão nos assistindo aí, nos polos telepresenciais da Univir, reconhecimento de servidor passa pela meritocracia. Tá? Meritocracia, ela deve ser algo muito bem escrito, muito bem construído e que conste de documento público, documento oficial, no caso, uma lei. Tá? Preferencialmente, um dos pontos aqui de meritocracia, que foi pioneiro no estado de Roraima, foi quanto aos professores do estado de Roraima. Tá? Embora demore para eles botarem a mão no negócio, às vezes tem os próximos, não sei porque dela até um ano para se ajustar, mas a meritocracia não existe, ela é viva. Qual seja a meritocracia, essa primeira que foi instituída no estado de Roraima? No caso dos professores do estado, quando o professor faz uma especialização, ele avança, ele ganha uma gratificação de determinado percentual sobre o seu piso. Quando faz mestrado, idem. Quando faz doutorado, idem. É outra gratificação. Isso faz com que? Qual é o resultado final disso? O servidor ele se motiva a avançar no seu conhecimento, a buscar mais conhecimento e, consequentemente, isso vai se refletir na sua remuneração. Por outro lado, há um reflexo positivo também no seu dia a dia, no seu trabalho, porque como ele buscou mais conhecimento, ele também vai melhorar consequentemente o seu trabalho, evidentemente, inclusive ele, na forma mais personal, ele vai buscar também, ele poderá inclusive galgar outros postos. Tá certo? Isso para a administração, isso é muito bom, porque você vai ter cabeças mais preparadas, servidores mais qualificados para gestar os negócios do município, da Câmara, do Estado. Certo, senhoras e senhores? Então vejam, senhores, e motivar, senhoras e senhores. Motivar é um tópico que ele transpassa todos os demais, senhoras e senhores. Motivar o servidor também passa pela questão salarial.
passa pela questão salarial, mas não é somente isso. A questão da ambiência, sem dúvida nenhuma, é fundamental também, como eu falei ainda há pouco. Existe também a questão do respeito ao servidor, tá? Porque a administração deve ter. Isso aí é fundamental também, senhoras e senhores. Então, esses tais pontos, essas situações, eles devem ser enfrentados pela administração, pela gestão. E que, muitas vezes, essas situações chegam primeiro nos recursos humanos, melhor dizendo, chegam primeiro no recurso humano, que deverá enfrentar isso. Ele tem que enfrentar isso. Deve, por sinal, colocar isso de forma escrita. Isso tem que ser colocado. Até porque existe aquele princípio que o Célio Rude colocou no livro dele, que é o princípio do TCR, o princípio do TCR. Nós temos que seguir isso aí. Temos que registrar para colocar isso para os demais. Tá? Porque a coisa não pode morrer na nossa mão. Tá certo, senhoras e senhores? Então, os profissionais do serviço público eles devem ser atraídos, capacitados, valorizados, reconhecidos e motivados de forma eficiente, senhoras e senhores. De forma que eles possam ser, tudo isso aí se reflita no serviço público. Por falar nisso, eu não falei o que é serviço público. O que é serviço público? Alguém percebeu que eu não falei em serviço público? Vocês viram? Pode ver aí, se alguém anotou, eu não falei em serviço público. Né? Porque o serviço público, na verdade, é o serviço, são os serviços que são disponibilizados pela administração pública aos cidadãos e cidadãs, dos quais, e que são prestados por meio dos servidores públicos, cuja persecução, ou seja, aquilo que ele busca, nada mais é do que o bem-estar público, o bem-estar geral. A missão do serviço público é promover o bem-estar da comunidade, tá? Seja o município, seja o Estado, seja mesmo a Câmara. Tá? A missão do serviço público é essa, é a persecução do bem-estar geral da sociedade. Daí que todas essas situações que nós colocamos aqui, senhores, elas acabaram se refletindo também na prestação de serviço do servidor ao cidadão, que, por sinal, somos nós mesmos. Nós, ao mesmo tempo, nós somos tanto os servidores públicos quanto os cidadãos, pois o serviço que nós mesmos prestamos, nós acabaremos, num momento ou outro, necessitando deles. Não há dúvida quanto a isso. Eles são reflexivos, na verdade. O serviço que nós prestamos acaba se voltando para nós, seja de uma forma mais benéfica, seja, em algum momento, de uma forma menos benéfica. Adiante, por favor. Senhoras e senhores, a referência que nós utilizamos aqui foi a Constituição, o Código Penal, a Lei 8.212, né, que dá o plano de custeio da Previdência, e a Lei 8.745, né, que fala sobre a contratação dos servidores, e também as anotações da Maria Silvia Zanel de Pietro, e ali não está aparecendo também, do Hidalberto Chiavenato. Adiante, por favor. Eu quero trazer para vocês aqui, sobre essa questão que nós colocamos aqui, eu estive observando que o que nós estamos trazendo são paradigmas que carecem ser quebrados, né? Todo um pensamento que vem vindo e que deverá ser mudado, então isso aí é um paradigma, são paradigmas que nós trouxemos aqui para vocês, e então me lembrei dessa poesia do Vladimir Mayakovsky, que ela é declamada pelo João Bosco na música O Corsário. E o trechinho final me pareceu apropriado para isso, quando ele diz que o mar da história é agitado. Não existe história, na verdade, sem agitação. É isso que ele quer dizer. E que as ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. E eu me aprofundo em dizer que seria a quilha de uma canoa que corta as águas de um rio-mar. Senhoras e senhores, com essa poesia imortal de Vladimir Mayakovsky, eu me despeço, por favor. Agradeço o privilégio de ter
estado aqui à frente, poder transmitir essas informações, agradecendo aos senhores pela presença, aos senhores e senhoras que nos assistiram nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas intervenções. E antes de finalizar, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que uma pergunta nos foi trazida aqui por uma funcionária da Prefeitura de Caroebe, que ela quer saber se comissionado tem direito ao salário 13º. Positivo e operante. Sim, senhora, como diz o capitão Nascimento, positivo e operante. Tem direito sim. Se não está sendo pago o 13º por qualquer motivo que seja, a administração está incorrendo em uma ilegalidade, porque é direito do trabalhador ter o 13º salário. Tá? É um direito, inexcusável da administração pagar o 13º salário. Então, se está sendo pago, inclusive eu digo para vocês o seguinte, você pessoalmente poderá inclusive ingressar com ação, tá? Contra o município cobrando isso aí, tá? Está dentro do seu direito você cobrar isso do município, tá certo? Mas a princípio, se você e outros estão sofrendo essa situação, isso poderá ser colocado, inclusive para o Ministério Público, tá? Aí, acho que São Luís que tem um representante do Ministério Público, onde ele deverá promover a inquisição do município para que ele se manifeste a respeito de por que o não pagamento, por que o não cumprimento do pagamento dessa verba, que também não deixa de ser uma verba de natureza alimentar, além de ser um direito inexcusável do trabalhador. Senhoras e senhores, sem mais intervenções, então me despeço, agradecendo muito e gostaria então de colocar aqui, o colega Gabriel tem uma situação para colocar aqui. Tá. Positivo. Senhoras e senhores, olha, um tópico aqui que foi lembrado aqui, tá? Só para a gente falar rapidamente. Senhoras e senhores, a acumulação. Você sabe o que é um acumulador? Acumulador é aquela bateria, né? Uma bateria que acumula energia. Isso é um acumulador. Mas a acumulação, senhoras e senhores, é um tópico que a gente vai lembrar aqui rapidamente. Por quê? Porque pelo que está escrito no artigo 37 da Constituição Federal, existem apenas 3 casos específicos em que se pode acumular, o servidor público pode acumular. É o quê? 2 cargos de médico, não é isso? Um cargo técnico e um cargo de professor, ou 2 cargos de professor, são os melhores juízos, quando houver o quê? Compatibilidade de horário. Assim, senhoras e senhores, é impossível não se verificar isso, que nós encontramos em várias situações, aquela acumulação em que um determinado servidor tem o quê? Uma carga horária no posto A, no contrato A, de 40 horas. Uma carga horária no contrato B, de 20 horas. E outra carga horária no contrato C, de 40 horas. Esta criatura é atômica. Trabalha 100 horas semanais, viu? Fantástico, absolutamente, fantástico. Mas é totalmente contrário à legislação e à Constituição Federal, senhoras e senhores. Então, esses casos de acumulação, senhoras e senhores, eles não podem prosperar, tá certo? Tá? Então, o colega está lembrando aqui o seguinte, que os profissionais da saúde, que se refere aqui, eles são profissionais da saúde com profissões regulamentadas, tá? Profissões regulamentadas. Esses é que podem acumular 2 carguinhos lá, tá? Isso na mesma esfera. Mas, principalmente, o princípio basal para isso é o quê? A compatibilidade de horários, senhoras e senhores. Compatibilidade de horários. Não dá para você ter 3 cargos, mesmo profissional de saúde, se ele não houver compatibilidade de horário. A carga horária ser compatível com a execução do serviço. É isso, senhoras e senhores.
colega ali gostaria de perguntar? Suspende só. Só suspende. Se ele se afasta, se o caso, por exemplo, se o servidor se afasta, ele está acumulando e não está dentro das previsões constitucionais. Se ele se afasta, por exemplo, ele está no cargo A, né, tem um contrato no vínculo A, por exemplo. Aí ele tem outro vínculo B, né, e está chocando isso aí, não consta as previsões constitucionais. Se ele se afasta do cargo A, para continuar no cargo B, na verdade o que acontece? Ele apenas suspendeu a acumulação, porque se ele retorna para o vínculo A e continua com o vínculo B, vai permanecer a acumulação. Tá certo? Apenas suspendeu momentaneamente, uma suspensão momentânea, mas persiste a acumulação. O que vai acontecer é isso. Tá certo? E aí, no caso, o colega deverá ser chamado a promover a opção. Opção por um dos vínculos. Certo, senhores? Não. Chefe de gabinete não é agente político. Tá? Chefe de gabinete é um cargo administrativo que, na maioria das leis que tratam de cargos de salário em Câmara, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. Logo, ele está dentro do universo do gênero das funções, como nós verificamos ali, né? Direção, chefia e assessoramento, que é o caso, né? E no caso ele não pode ser revestido como agente político. Não. No caso que você coloca o vice-prefeito assumir uma secretaria de obra, acumular com a secretaria. No caso, o que vai acontecer? Tem que ter a previsão, isso aí na lei. Tá? Se não houver a previsão na lei, ele pode pegar, pelo princípio da simetria, fazer a lei do município, mas não pode aplicar a lei do Estado, não, porque são esferas distintas. Ele pode pegar lá o princípio normativo que consta a lei do Estado e criar uma norma para poder criar um amparo. Tá? Mas tem que estar previsto no normativo do município, se for assim dizendo. Tá? E dizer lá qual a previsão, ele tem que prever, dizer o porquê e se vai acumular, porque existe nesse caso aí a questão, tá? Essa questão da acumulação de salário. Ele não vai poder acumular as duas remunerações. Não é na linha. Tá? Ele vai ter que optar por uma das duas. Tá certo? Não. Se ele vai acumular os dois cargos administrativamente, vai ter que ocorrer a opção por um dos dois. Tá certo? Mais algum questionamento, senhoras e senhores? Isso. Deixa eu ver aqui. Vê lá. Em relação ao vice-prefeito, se ele está no cargo de vice-prefeito, ele pode assumir um cargo de secretário de qualquer esfera, ou secretário de obra, do meio dos cargos que tem em relação à secretaria, né? E a minha pergunta é a seguinte: se ele pode, através de simetria, pegar a lei do Estado e assumir esse cargo, você tem que fazer uma lei específica. Aí, como nós colocamos ainda há pouco, né, na verdade tem que haver a legislação municipal prevendo isso. Ele pode utilizar os princípios contidos na lei do Estado e fazer uma legislação semelhante no município, mas o município tem que ter a legislação própria para isso. Ok? Senhoras e senhores? Nesse mesmo... Tá ligado.
Assim, é que... Seu nome, por favor? Rogério. Rogério, seu nome? Kleber. Sim, Rogério. O vice, então, é suspenso a função dele como vice, a partir do momento que ele assume uma secretaria? Não, ele continua sendo vice, mas ele acumula. Então, ele acumula, mas não acumula o salário. Não acumula o salário, não. O salário não vai acumular, não. Assinar seria muito mamão com açúcar. Por favor. Assim até eu quero. Só queria tirar Seu uma nome, dúvida. por favor. Isnaide. Isnaide, por favor. Eu só queria tirar uma dúvida aqui com o senhor, em questão assim, de pagamento. Esse ano o salário mínimo subiu, né? Aumentou, né? Só que aconteceu, no caso, está acontecendo, umas coisas na parte de saúde, no pagamento dos ACS. Aumentou, mas o primeiro e o segundo pagamento dos funcionários da saúde, no caso das ACS, que ganham salário mínimo, não caiu com o aumento de salário. Só que eles questionam, será que no próximo salário é obrigatório o secretário, tipo assim, pagar o atrasado, ou como é que ficaria? Que tipo de certo. Snide, qual a providência tomada? Isso, a ser tomada. Snide, deixa eu te dizer. Você tem que pegar primeiro o marco temporal, qual seja. Quando foi aumentado o salário mínimo? Você tem ideia? Como é que é? Quando foi aumentado o salário mínimo? Não, agora esse ano aumentou para 678, né? Não, a partir de que dia? Que mês? Que dia? 1º de janeiro, de primeiro já começa primeiro dia. Então, quem vem recebendo, quem tem um piso cujo que é salário mínimo, então ele tem direito a receber o aumento a partir de 1º de janeiro. Então, se você está com o valor anterior, ele tem direito a receber a diferença. É isso que eu queria saber para informar lá tá? o pessoal aqui. Todo mundo tem direito a receber a diferença. É obrigatório, então, né? É obrigatório pagar a diferença, sim. Né? Tá? A linha para o valor novo e paga a diferença se houver. Tá certo? Outro ponto. Geralmente os ACS são temporários, né? Pois é. Tem dia para começar e dia para terminar. Tá? E outra. Todo mundo que tem funcionário hoje contratado como temporário é contrato, minha gente. É uma espécie de contrato. Então ele tem que estar escrito. Tá? Não se contrata só fulano cadastrando ele na folha, não. Ele tem que estar escrito. Cada um tem que ter um documento individual dizendo o que vai fazer, para que vai fazer, quando começa, quando termina, as atribuições, deveres e garantias. Tá? Tem que ter esse documento. E nos casos previstos dentro da Lei 8.745/93. E de preferência, cada município, se assim o tem que construir a sua legislação, que por simetria deve seguir o que diz o artigo 3711, tá? E a Lei 8.745, gente. Tá certo? Mais alguma questão, senhoras e senhores? Não? Então, senhoras e senhores, agradeço, senhoras e senhores, diga bem. Sim, senhoras e senhores que estão nos assistindo aí nos polos telepresenciais da Univir. Isso aqui, senhoras e senhores, que vocês estão vendo na projeção, é uma avaliação deste humilde instrutor, tá? E desta apresentação que foi feita aqui. Eu não pude ver se os senhores gostaram das piadas, nem pude ver se os senhores gostaram também das figuras que nós mostramos aqui. Tá? Mas, se os senhores puderem nos avaliar, nós agradecemos que mesmo que os senhores não nos atribuam a nota boa, nós tomaremos isso como motivação para melhorarmos ainda mais. Mas acabou de chegar aqui um questionamento, lá do Iramutã, que diz assim, ó. Iramutã, obrigado pela sua audiência, obrigado, colegas que estão nos assistindo aí. Aí diz assim, ó, se for vereador, pode assumir um contrato temporário? Não, querido. Amigo. Vereador não pode assumir contrato temporário, amigo. Não pode, amigo. Porque o vínculo dele é político, minha gente. Para ele assumir outra coisa, ele tem que abrir mão, ele tem que deixar de ser vereador, ele tem que promover a vacância do seu cargo para assumir um
Suplente. Ele não pode acumular, querido, não pode. Exceto aqueles que são servidores ou empregados, tá? E o que acontece? Quando eles puderem ter o quê? Ele poderá optar pelo valor do cargo dele ou do cargo de vereador, desde que haja o quê? Compatibilidade de horário, querido. Tá certo? Entre o quê? Entre o horário de trabalho dele e as sessões da Câmara. Só nesse caso, ele não pode ser vereador e ser servidor temporário. Aí, como a projeção botou ali, dá pau, meu amigo, dá pau. Não tem jeito. E ainda aqui, outro questionamento que diz assim: um funcionário federal tem a carga de 40 horas e assume um cargo de secretário com dedicação exclusiva. Qual é a lei que regulamenta isso? Ah, essa foi forte. Senhoras e senhores, olha, você que está nos assistindo aí, amigo, que mandou essa pergunta, obrigado pelo seu questionamento. Mas olha só, se o cara é funcionário federal, tá certo? E ele tem 40 horas, e ele está à disposição do ente, seja o município, tá certo? Ele vai ser remunerado pelos cofres públicos federais, positivo? Aí o que acontece? Se ele recebe um cargo de secretário com dedicação exclusiva, o que vai, a princípio, norteá-lo nesse caso, ele vai ser norteado pelos dois institutos, olha. A 8.112, tá? Beleza, tá? Normandinha, aguenta um minutinho aí, por favor, que a gente só responde aqui. Ele vai ser regulamentado, ele vai ser regido pela 8.112 e pelos dispositivos municipais também. Tá certo? Agora tem o seguinte, olha. Salvo o melhor juízo, tá? Tem um normativo lá da gerência, Ministério da Fazenda, lá, junto à Gerência Regional de Administração de Pessoal, que diz que o pessoal deste território não pode, tá, que está no cargo de extinção, não pode receber cargo em comissão. Tá? Eu vou ser sincero para você que fez essa pergunta aí, olha. Essa área de serviço do pessoal federal, a gente lida assim, com extrema raridade. Então, neste exato momento, eu não posso responder isso com certeza. Mas é interessante que vocês verifiquem se existe a possibilidade, se é legal essa possibilidade dele receber essa gratificação. Porque até um pouco tempo atrás, a gente teve notícia que não era a própria GRE, ela proibia isso aí. Tá? Então, há casos e casos. Então, é importante que os senhores verifiquem junto à GRA se essa possibilidade, se, primeiro, o funcionário público ele está cedido ao município, tá? Se ele está cedido corretamente ao município, tá? E se ele vai poder receber isso aqui, por ser servidor federal do ex-território. Tá, ok? Agradeço muito a sua contribuição. Muitíssimo obrigado. Os colegas do Caro Web aqui dizem o seguinte. Aí diz o seguinte, ó. Se o servidor municipal ainda em estágio probatório, se recusa a exercer a função ao qual realizou o concurso, o que se deve fazer? Bom, primeiramente, colega, olha, se o colega fez concurso para determinado cargo, então ele de antemão sabia das atribuições. Ponto. Segundamente, se depois que ele tomou posse, entrou em exercício, o colega lá se recusa a cumprir as atribuições, primeiramente, advertência. Tá? Primeiramente, advertência que deve ser dado ao servidor. Segundamente, ele continuou se recusando, advertência. Recusou de novo, sindicância. Não tem o que fazer. Tá certo? Vocês terão que abrir sindicância contra o colega que se recusa. Não há o que fazer. Se por acaso ele se recusar e aquilo ali está, durante isso aí, a sindicância apurar que aquilo está atrapalhando, sendo nocivo ao serviço, provavelmente poderá evoluir para um PAD, ou o colega poderá receber, como resultado da sindicância mesmo, tá, de ofício, pelo seu gestor, pelo secretário ou prefeito, uma suspensão. Tá? Se isso aí tem que estar previsto dentro da lei que trata dos planos de carga e salário de você, dentro do capítulo das penalidades. Todavia,
Se por acaso persistir isso aí, deverá evoluir para um padre e o colega poderá, infelizmente, ser desligado do serviço público. Infelizmente. É isso mesmo, doutor Samuel? Positivo e operante. Doutor Samuel que está ali, doutor Samuel Weber, grande causídico, não me deixa mentir, minha gente. Ele puxa as orelhas na hora. Tá certo? Minha gente, tem uma pergunta, os colegas estavam informando aqui que tem uma pergunta ao vivo aqui que os colegas querem fazer. É isso? Sim, a Majari aqui. Por favor. Prefeitura. Deixa eu lhe perguntar. Seu nome, por favor, meu bem? Gleice, por favor, Majari, por favor, Gleice. E no caso de um vereador, vereadora que tiver um cargo efetivo, ou como professor, como técnico de enfermagem, como que ficaria a situação de salário, trabalho, compatibilidade? O ponto está na questão do vereador, o ponto está na questão da compatibilidade, né? O que acontece? Pelo normativo constitucional, o que ocorre? Uma vez que você é eleito, qual é a sua tendência? Você se afastar da sua função e você exercer o seu mandato eletivo. Tá certo? O que ocorre? Todavia, se vá lá que o subsídio, como nós colocamos aqui, do agente político, seja inferior à remuneração do cargo efetivo. O que pode acontecer? Ele pode optar por um dos dois. Tá certo? Ele poderá optar. Acumular, não. Tá certo? Ele não pode acumular. Ele deve optar por um dos dois. Inclusive, continuar trabalhando se ele quiser. Tá? Por quê? Porque a questão está na questão da compatibilidade. Se ele pode, professor, se de repente as sessões da Câmara são todas as partes, de repente tem Câmara que se reúne às 17 horas. Sabia? Existem Câmara do Brasil, se reúne 3 vezes por semana, sempre a partir das 17 horas. Então, se de repente o professor tem aquele horário corrido, ele trabalha de 7h30 a 8h30, ele pode continuar exercendo a sua função, recebendo e sendo vereador. Ele vai ter as prerrogativas no cargo de vereador, mas não a remuneração. Ali, por favor. Por favor. Dando continuidade aqui na pergunta. Seu nome, por favor? Ricardo. De onde, por favor? Santana da Baliza. Baliza. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Obrigado. No caso, ela falou se for um funcionário efetivo municipal. Nesse caso, se for federal, é a mesma coisa? Federal ou estadual? Que é o quê? Sendo vereador? Não, no caso seria secretário. Ele pode assumir? A função? Isso. É a situação que nós colocamos ainda há pouco, né? Se o servidor é federal, né, oriundo do território, e ele está lá, precisa verificar primeiro o seguinte: ele está à disposição do município? Tá? Precisa verificar isso, tá? Isso tem que ser checado, isso tem que ser feito de forma oficial, porque na verdade todos os servidores federais estão hoje, a sua esmagadora maioria à disposição do Estado de Roraima, não dos municípios. Então, para que ele possa exercer e desempenhar a função de secretário, ele tem que estar à disposição do município, primeiramente, tá? Aí é onde eu reitero aquela posição que eu coloquei para vocês. A gente trabalha pouco com o servidor federal. Nós tivemos notícia que existe um regulamento que fala, tivemos notícia, a gente não aprofundamos porque não é muito a nossa seara, que servidor federal não poderia estar percebendo gratificação pelo Estado e que está pelo município. Então, o que eu recomendo a vocês? Que vocês consultem a GRA, tá certo? Que é quem vai poder dizer a vocês com profundidade isso aí. Agora, a sessão, em se podendo, tem que haver uma sessão escrita, tá, formal, para o município, tá? E ele lá, estando cedido, ele vai poder ser nomeado por meio de decreto, né, pelo prefeito, para exercer aquele cargo de condição de secretário. No caso também, mesmo sendo estadual? Hã? Mesmo sendo estadual também, seria a mesma situação? Secretário estadual? Não, ele é secretário municipal e é funcionário do Estado, efetivo. Tem que haver também a sessão. Ele tem que ser cedido. Tá? Ele precisa ser cedido também. Tá certo? Mas a questão da acumulação dos salários, é possível ou não? Se é possível acumular esse salário. Olha, por simetria, no caso ele seria como, a gratificação de secretário seria como uma gratificação, né? Ele receberia como gratificação. O que não pode é o vereador. Tá? O vereador,
quando ele, por exemplo, o vereador que ele está, o vice-prefeito, por exemplo, o vice-prefeito ele não pode acumular secretaria com o cargo de vice-prefeito. Ah, mas no caso ele é, por exemplo, é professor do estado e é secretário do município. Certo. Aí no caso ele vai receber o quê? O piso dele, ele vai perder a GID, né? Ele perde a GID, né? Que a gratificação para ele estar em sala de aula, ele perde a GID, mas ele recebe o piso dele, as verbas fixas do contra-cheque. Mais a gratificação por ser secretário do município. Mas tem que estar cedido. Tá certo? Tem que ter uma formalização da sessão dele lá. Tá certo? Por mais que ele preste serviço no estádio, aqui em Boa Vista, no caso? Mesmo assim. Mesmo assim. Porque no caso, se ele sai... se ele presta serviço aqui e é secretário lá, já tem algo aí que tem que ser... Tá? Mas porque no caso ele é representante aqui do município. E é um cargo como se fosse um cargo de secretário. Representante do município aqui? Tá. Ele trabalha na representação. Tá, na representação do município. Tá? Mesmo assim, para todos os fins, se ele está recebendo pelo município, para ser secretário representante, ele tem que ser cedido. Tá certo? Porque aí vai naquela questão do vínculo, que nós falamos lá atrás. É a questão do vínculo. Ele não pode estar vinculado a A recebendo de B. Isso para servidor público, isso é incompatível. Tá? Ele pode estar vinculado a B, recebendo a gratificação aqui, pertencendo a A. Tá? Porque uma sessão faz isso, com ônus ou sem ônus. Tá certo? Isso aí tem que ser especificado. Alô? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Você de verde que está nos assistindo aí. Diga, meu bem, que podemos ajudá-la? Você de Normandia, meu bem. Alô? Oi. Diga. Oi. Oi. Oi? Eu sou a Ellen, daqui de Normandia. Ellen. Bom dia, Ellen. Tudo bom contigo? Obrigado pela sua presença, por ter nos prestigiado. Continue, meu bem. Olha, deixa eu dizer para você, olha, me escuta primeiro, olha. O som... Calma. Ellen, escuta o seguinte. O som está chegando com stand-by, quer dizer, com a demora, em torno de 3 a 5 segundos. Tá? Pode continuar falando que eu vou ouvir você, tá bom? Tá. Eu gostaria de saber se o funcionário que está em período probatório, ele pode exercer uma função sem ser a função que ele exerce. Sem ser a função do concurso que ele fez. Ellen. Depende. É função comissionada? Não, é concurso. Eletivo. Tá certo. Mas ele vai exercer uma função comissionada, mesmo sendo concurso, ele vai receber uma gratificação para exercer essa outra função, não é isso? Sim. Olha, deixa eu te dizer, Ellen, obrigado pela sua colaboração, Ellen. O que vai acontecer é o seguinte, olha, o servidor público que está em estágio probatório, se por acaso ele vai receber ele é chamado a desenvolver, a exercer uma função gratificada, que nós vimos ali, né, direção, chefia, assessoramento, o que vai acontecer? Vai suspender o estágio probatório dele, meu bem. Tá certo? A colega que está ali, como é seu nome, meu bem? Como é seu nome, meu bem? Você? Ivone. A Ivone ali não está me deixando mentir, juntamente com o doutor Samuel Weber ali também não me deixa mentir. Tá? Vai suspender o estágio probatório dele. Tá certo? Ele vai ficar em suspenso, ele não vai passar pelas avaliações semestrais correspondentes até que ele deixe esse cargo e o estágio probatório dele continue a fluir. Tá certo, Ellen? É isso, é desse jeito, meu bem.
Tá, e ele tem que optar depois ou ele fica exercendo as duas funções? Ellen, como nós colocamos aqui, as funções de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração. Ele não pode, no caso, isso aí vai integrar a remuneração dele, tá, meu bem? Tá? O piso que ele recebe lá, o piso salarial da correspondente ao cargo dele, mais essa gratificação. Ele não tem que optar, tá? Não é caso de acumulação, não. Tá certo, meu bem? Não é um caso de acumulação. Agora, o que vai acontecer, como eu disse para você, é que o estágio probatório dele vai ficar suspenso, entra no stand-by, tá? Vai ficar paradinho ali, e quando ele for exonerado dessa função, se assim for, volta a contar o estágio probatório dele, porque ele vai retornar às atribuições do seu cargo efetivo, do cargo ao qual ele foi concursado, e assim ele será avaliado. Positivo, meu bem? Positivo, obrigada. Ellen, muitíssimo obrigado por você ter nos prestigiado nesta manhã. Uma pergunta ali para o colega, por favor. Professor, por favor, seu nome, por favor, colega. Widney, por favor, colega. De onde você é, colega? Da Câmara Municipal de Boa Vista. Olá, pois não. Um servidor pode acumular 2 cargos em comissão dentro da administração? Não, colega. Cargo em comissão não se acumula. Cargo em comissão, servidor que tem vínculo por cargo em comissão, ele não acumula, nem ele pode ser cedido. Tá? Isso aí, 2 características vitais do cargo em comissão. O cargo em comissão ele é ligado diretamente ao órgão onde ele foi nomeado para exercer aquele cargo em comissão, tá certo? Então não pode, por exemplo, coisa que nós já pegamos no TCE, tá? Situações assim que aparentemente inocentes, mas que infelizmente vão contra a legislação. O gestor não pode pegar, por melhor que seja o servidor, ceder para terceiro. Não pode. Tá certo? Ele não poderá. Ele não pode fazer isso aí, tá? Isso aí, infelizmente, não tem amparo legal, tá? Ele não pode acumular 2 cargos comissionados. Não. Porque, primeiramente, é o seguinte, o cargo comissionado ele é necessariamente 40 horas. Começa assim. Tá? Necessariamente, o cargo comissionado ele tem, pela sua natureza, 40 horas semanais. Aí o que vai acontecer? O juntador vai trabalhar 80. Não tem condição. Tá certo? Pois não. Diga aí, por favor. Mesmo se nessa situação recair na questão de interino, responder interino? Não. Ele não vai poder. O que ele vai poder agora é o seguinte aí, ó. Vamos dar uma peneirada aqui, tá? Pra gente separar o feijão carioca do feijão de praia. Calma aí. É o seguinte, ó. Ele pode acumular, sim, as funções. A percepção da remuneração, não. Pode ver que no diário oficial, lá, você pega o diário oficial, tá cheio lá, fulano de tal, chefe do departamento A, nomeado interinamente para exercer funções no departamento B, sem prejuízo das suas atribuições no departamento A. O que significa isso? Que ele está recebendo a gratificação do departamento A e respondendo pelo B. Tá certo? Sem din-din. Tá certo? No máximo, algumas organizações pagam o quê? A diferença. Tipo, fulano está interinamente no A e foi nomeado só para responder por uns dias pelo B. E o B tem um din-din melhorzinho que o A. Aí o que faz? O tempo que ele está lá, ele vai receber como diferença. Tá certo? Uma diferença de gratificação para aqueles dias. Mas quando o camarada fica lá interino das duas, uma. Ou ele recebe o valor maior, ele opta pelo maior, ou continua naquilo que está recebendo. Tá certo? Funciona assim. E aqui mais uma perguntinha que chegou para nós aqui do Iramutã. Se pode acumular o seletivo Estado e município? Agora resta saber o que, meu bem? Que seletivo é esse? É professor? É saúde? É saúde? Olha,
deixa eu dizer, pelo princípio constitucional lá do artigo 37, 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, certo? 2 cargos de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, tá certo? Não pode se sobrepor nem haver prejuízo, nem fazer essas loucuras que a gente pega pelo sistema FP, a gente detecta aqui. Volta e meia a gente pega, a gente bate em cima, nós somos chatos, tá? Aí aqueles 4 colegas lá são piores ainda, mais do que eu, nem se fala. Tá certo? São maus de verdade. Então, gente, olha, primeiramente o seguinte, ó. Seletivo é um contrato precário. É uma espécie de contrato temporário. Professor seletivo, Damião aqui, nosso colega, grande auditor fiscal, chefe do departamento das contas dos municípios, tá? Ele nos coloca aqui. Gente, ó, se é professor, primeiramente o seguinte, ó. Se está no escopo constitucional de que ele pode acumular desde que haja compatibilidade de horário, não há o que se falar. Tá certo? Não tem o que falar. Todavia é o seguinte, é preciso ver que esses professores, alguns contratos são 40 horas. Tá certo? Então, se por acaso houver essa sobreposição de horários, tá certo? É preciso ver. Se for 40 horas diurnas em um e outro, aí complica. Tá certo? Realmente se torna algo difícil de administrar. Então, no caso aí, a questão todinha, ela recai na compatibilidade de horários, senhoras e senhores. Mas é possível, tá? Porque o seletivo, na verdade, é um contrato precário. É um contrato bem precáriozinho, na verdade. Tá? Mas, como a gente diz, é um contrato que ele tem que estar, como nós reiteramos aqui, ele tem que estar escrito, tá? Ele tem que trazer as atribuições, os deveres e as garantias para o servidor contratado, tá? Inclusive férias e 13º, também. Positivo? Mais um aqui, por favor, seu nome, meu bem. Oi. Oi. Sou Luzia. Aqui Luzia? Diga, Luzia. É bem parecido com o que você já acabou de colocar, mas é a questão do cargo comissionado com terceirizado, que também são contratos, né, no caso do terceirizado. Isso. Eles podem acumular terceirizado e cargo comissionado, porque eu já... Terceirizado não pode, meu bem. Terceirizado é o seguinte, ó. Terceirizado, a palavra já fala. Terceirizado é um terceiro. Ele está à parte do serviço público. Costumeiramente, o terceirizado é o quê? Mão de obra fornecida por uma empresa distinta do servidor público, ao qual se paga para que ela possa ceder essa mão de obra para exercer serviços que não são finalísticos da administração pública. Tá? Logo, um servidor terceirizado, para que ele possa ser comissionado na administração pública, ele tem que sair, tá, do contrato terceirizado, que costumeiramente ele é seletista. Ele tem que ser demitido lá para poder ser contratado como comissionado na administração pública, porque esta acumulação não é permitida. Tá certo? Não é permitida mesmo, senhoras e senhores. Tá? Porque no caso, ele acabará tendo 2 vínculos e vai haver uma sobreposição de carga horária, que prova com certeza, como na empresa ele tem 40 horas, que a CLT manda assim, e ele vai ter mais 40 do cargo em comissão. Terá o quê? 40 mais 40. Tá certo, senhoras e senhores? Daniel já pegou vários casos desse aí. Viu? Tá certo, senhoras e senhores? Diga, meu bem. Seu nome, por favor? Da Folha de Parlamento da Univi. Leonice. Leonice. Por favor, Leonice. É uma dúvida similar da professora Luzia. Caso um servidor do quadro de professores que tenha um vínculo de 20 horas no Estado. Da mesma forma, ele tem um vínculo de 20 horas com o município. Caso seja convidado a assumir um cargo como secretário daquele município, pode? Ele tem 20 horas no Estado e 20 horas no município. Não é isso? Contrato efetivo. Efetivo no Estado e no município. Perfeito. Não, pode. Só que aí o que ele vai fazer? Ele tem que ser cedido do Estado para o município, tá? Tem que ser cedido, tá? E no caso lá, ele vai poder, essa cedência aí, a questão da cedência tem 2 aspectos, né? Com ônus e sem ônus, né? Com ônus para o município vai pegar
lá, o município que está cessionário, né, está recebendo o cedido, ele vai devolver o salário pago lá para quem está cedendo. Mas essa base de cálculo fixo dele ele traz, ele vai poder acumular, tá certo? Senhores, o município cedente paga lá o valor correspondente à parte fixa da remuneração dele, tá? E ele acumula aqui com a gratificação, tá certo? Isso vai poder fazer. Veja que é dentro do Estado, é uma carga diferente daquele cargo do pessoal do Desterritório, onde tem a dúvida porque é uma esfera lá que a gente não mexe, a gente não costuma mexer, que é o caso que eu orientei o colega ali, procurar a GRA para poder sanar, tá certo? Mas no caso, toda vez, gente, pelo amor de Deus, cedência, documento de cessão, tem que ter, tá? Tem que ter. Tá certo? O doutor Samuel ali sabe, não existe vínculo do fulano do recebendo em A sem estar vinculado a A quando ele está lá no B, ele tem que estar aqui. Até porque a questão da cedência, de você trazer para cá, existem outros aspectos que transpassam, que é o que? A questão da responsabilização, a questão de benefício, saber quem paga a lotação, essa coisa toda. Tá? Que isso aí está lá na... Onde, Marcos? Onde? Acorda, rapaz. Folha de pagamento, minha gente. Isso reflete lá, minha gente. Oh. Tá certo, minha gente? Então... Pode sim. Desse território pode. Perfeito. Não tem problema, pode sim. Ok, senhoras